Noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse nosso bate-papo, né? Espero que, como todos os outros, seja também bem proveitoso para todos nós que estamos aqui presentes. É uma temática que muitos de vocês pediram, né? Então, estamos aqui hoje para falar em humanidades digitais e tentar relacionar essa temática com o arquivo que tem a ver, se tem a ver, se não tem a ver. Já é algo que se comenta um pouco na nossa área, então eu trouxe o especialista sobre o assunto para conversar com a gente, para dialogar com a gente. Ele já está aqui presente, e aí, como todos os outros bate-papos, eu dou um tempinho para vocês irem entrando, para a gente conversar. Sintam-se também à vontade para fazerem perguntas a todo momento, que aí eu passo para o nosso convidado, né, para a gente poder ir trocando. Que o conhecimento se faz assim, a partir de trocas, né? E nada como esse espaço para que a gente possa trocar à vontade sobre essa temática que é tão ainda incompreendida na nossa área, né? Para os arquivistas, a gente às vezes tem um distanciamento dessa temática e que a gente precisa saber, precisa entender o que é, minimamente. Então, eu convidei o professor Ricardo do IBICT para conversar aqui um pouquinho com a gente, Ricardo Pimenta. Ele tem material também sobre o assunto, então sinta-se à vontade. Ele é o responsável do laboratório Humanidades Digitais, ele pode falar isso um pouquinho também mais para a gente à frente. Então ele já está aqui, eu vou chamar para ele entrando e a gente começar o nosso bate-papo devagarinho, para entrar no ritmo da conversa, tá bom? Ricardo, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Brenda. Fico feliz, né, assim, de ser convidado e te agradeço, né, com tantas coisas acontecendo, né, pandemia, quarentena, isolamento, sempre muito claro, acho que para mim e acho que para muitas pessoas, né, colegas nossos, assim, que a gente fazer esses encontros, essas lives, esses bate-papos e tudo mais tem sido uma forma, quase que uma espécie de resistência, digamos assim, né, de respiro, né, de respirar um pouco, apesar, digamos, da situação tão difícil que a gente vive todos os dias, né, o dia todo durante essa quarentena. E, bom, falar sobre humanidades digitais, né? Eu sei que é uma temática que muita gente tem falado assim sobre, né? Tem se interessado, questionado, perguntado. Uma vez ou outra a gente recebe algum e-mail de alguma pessoa entrando em contato lá com o nosso laboratório, que é o Laboratório em Rede de Humanidades Digitais, LARUD, ali do IBICT, né? Um laboratório criado ali na COEP do IBICT, no Rio de Janeiro, né? Juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, do qual eu sou professor permanente do programa. E essa temática, ela me parece, né, que ela vem crescendo e vem se desenvolvendo cada vez mais, inclusive no sentido do interesse mesmo, né, das pessoas de campos de conhecimentos diversos, porque é óbvio, né, que ela vem, de uma certa maneira, se aproximando mais das nossas práticas, dos nossos afazeres, nos nossos campos respectivos, né? Eu não sou arquivista de formação, não fiz arquivologia, apesar de ter sempre dialogado muito com a arquivologia, não necessariamente numa produção acadêmica, stricto sensu, né? Mas em bancas, né, de mestrado, em disciplinas que eu já participei, inclusive quando eu estive mais na Unirio, mais presente durante o meu doutoramento, na Unirio, na memória social, né? Então, e por conta da minha formação, que é história, né, apesar da história ainda dever muito à arquivologia, no dia a dia, inclusive, mas também acho que a história, enquanto disciplina, também já criou muitos canais de diálogo, de interação com a arquivologia, mas, sobretudo, agora na ciência da informação, quando eu passei a participar do quadro, né, de pesquisadores do IBICT, e tive que me dedicar a uma área que, então, se apresentava um pouco como nova para mim, e sempre percebi muito um interesse e uma necessidade de discutir questões como memória, informação. Brando, inclusive, né, já contribuiu, já participou da disciplina lá comigo, né? E para mim a questão de memória sempre foi muito próxima e atrelada de discussões sobre, enfim, a preservação do patrimônio digital, a questão da memória, né, na era digital, no ciberespaço.
eram questões de fundo e que acabaram que essas questões elas foram me levando, pouco a pouco, a uma proximidade com isso, né? Isso que eram humanidades digitais e eu ainda não conhecia enquanto tal. Eu conhecia, comecei, né, a tangenciar essa, que eles chamam de comunidade de práticas, né? Eu comecei a tangenciar essa comunidade pela história, né, pela discussão de história digital, né, e por interesses diversos, porque a minha formação era bem interdisciplinar, então eu sempre fiquei muito à vontade de tentar utilizar ferramentas e construir algumas reflexões, interlocuções com teóricos de outras áreas, como sociologia, arquivologia, né, antropologia, enfim. Então, de uma certa maneira, eu vinha tangenciando isso, mas, fazendo esse preâmbulo, assim, o que eu tenho para dizer especificamente, né, do porquê... Meu cachorro quer participar, peraí, eu tenho que colocar ele lá para fora que está atrapalhando. Não tem problema, meus filhos estão tomando banho, né, mas assim, daqui a pouco eles vão vir para a sala e poderá haver barulho de criança, né? A gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Bom, mas, assim, então, o que acontece, né? Humanidades digitais vem se tornando algo mais palpável para mim, ao passo que eu vinha me aproximando cada vez mais de um problema, que aí é um problema, eu acho, digamos, que aflige de maneira transdisciplinar várias áreas, que é o problema de pensar a pesquisa, né, e pensar o seu objeto de pesquisa, que cada vez mais se digitaliza. Né? Cada vez mais a pesquisa e os métodos empregados, né, na realização de uma pesquisa, né, requerem que a gente, de alguma maneira, faça uso de um determinado ferramental, né, que está relacionado a esse universo digital, né, às plataformas, à computação, em alguma medida, né, um pouco de diálogo com questões referentes à computação, né, à programação, porque é a programação que se torna uma espécie de, digamos assim, nova gramática, né, das práticas que vão interferir nessa materialidade do campo digital. Né? Então, essa necessidade de desenvolver ferramenta e de desenvolver, inclusive, olhares, né, críticos e problemas debruçados sobre essa perspectiva do digital é que meio que me jogou, basicamente, né, ou melhor, eu tropecei e caí dentro de alguma coisa que, de uma certa forma, me respondia. Né, e eu entendo, espero, né, acredito, que talvez respondam vocês também nesse sentido. Né? Como que eu penso métodos digitais, como que eu penso ferramentas e resoluções, soluções, né, do ponto de vista do digital, né, para poder empregar numa pesquisa, para poder empregar num determinado objeto de pesquisa, que muitas vezes o próprio objeto já foi delineado nesse espaço, nesse campo que é do digital. Então, assim, é diferente se eu vou fazer uma pesquisa do ponto de vista do arquivo, né, fazer uma pesquisa utilizando, sei lá, fazer uma pesquisa sobre, tentando compreender determinado fundo arquivístico, determinado processo que está relacionado àquele fundo, tentar entender, talvez, um estudo de usuário, né, pensando o acesso a determinado fundo, a determinada coleção. Né, isso é uma coisa. Outra coisa é quando todo esse processo, toda essa dinâmica vai, pouco a pouco, sendo cada vez mais circunscrita, né, por uma perspectiva que é uma perspectiva da intermediação digital. Né? Então, acho que a Ana Carla, né, a professora da Unirio, ela tem, a tese dela tem um livro que fala, inclusive sobre essa questão do digital, né, assim, da internet, e aí a gente tem que pensar qual é o papel da arquivologia, qual é o papel do arquivo, né, qual é o papel das pessoas que pensam arquivo, né, pensando, entendendo, tendo em perspectiva
todo esse campo do ciberespaço, né, dos recursos digitais da internet. Então, por exemplo, se você for pensar num estudo de usuário, se você for repensar o papel público do arquivo, né, tendo em mente redes sociais, plataformas e público em geral, né, você pode, a partir daí, delinear, né, destacar uma questão, uma problemática, definir um determinado objeto de pesquisa e talvez, óbvio, né, parece área de metodologia, né, mas assim, possivelmente, dependendo da pergunta que você faz, né, para si próprio, né, e que você inquire esse objeto que você delineou, que você formou para sua pesquisa, talvez você só consiga responder essa pergunta se você fizer uso, tomar nas mãos, né, outros mecanismos, outras ferramentas, outros recursos que também, né, requererão alguma competência computacional, alguma competência em informação relacionada a essas ferramentas. Né? Então, eu quero fazer um estudo que tem a ver com os usuários de uma rede social. Eu vou ter que raspar dados dessa rede social. Né? Como é que eu vou raspar isso? Aí tem uma série de questões, né? Se a determinada plataforma permite que você raspe, se existe uma API que você tem que usar para poder raspar, se você tem um software que você pode usar, né? Ou se você tem que desenvolver um software do zero que seja capaz de fazer algo similar. Né? Então, todas essas possibilidades são possibilidades que, quando são pensadas do ponto de vista do impacto que elas produzem na pesquisa, né, elas podem ser e devem ser vistas como algo que diz respeito a uma reflexão sobre aquilo que a gente chama de humanidades digitais. Né? E aí, o que são humanidades? Né? Porque eu dei um exemplo de arquivologia. Eu vou dar agora um exemplo de alguma coisa que não seja arquivologia. Mas é importante a gente entender que humanidades digitais ciências humanas, ciências sociais, sociais aplicadas. Né? Se a gente for pensar na tabela de divisão ali das áreas, né, do CNPq, que a gente tem alguma coisa mais ou menos assim, posta como isso, a gente entende que humanidades é esse grande conjunto, né, de áreas, de disciplinas, né, de campos disciplinares diversos, que tem como foco, que tem como objeto, que tem como caminho, num certo sentido, né, jornada, perspectivas que dizem respeito aos fenômenos sociais, né, ao homem ou à mulher enquanto personagens históricos, né, os desdobramentos desses sujeitos históricos no mundo social, no tecido social, né, o papel das instituições, né, tudo isso está dentro do grande campo das humanidades. Né? Inclusive, se a gente for pensar, em certo sentido, o papel das instituições que são instituições de memória, né? São instituições que, num certo sentido, ali refletem a organicidade do Estado, mas que refletem um pouco essa estrutura do Estado, né, e são elas também instituições, órgãos que criam, ou a partir do serviço que elas prestam para a sociedade, criam pontos de contato, de aderência, de tangenciamento, de impacto, né, social, político, cultural, né, equipamentos culturais, enfim. Então, se a gente pensa desse ponto de vista, a gente entende que existe uma riqueza muito grande de fenômenos sociais, existe uma riqueza muito grande de elementos, de fatos, né, de ocorrências que dizem respeito, principalmente quando a gente põe uma pergunta, né, um questionamento, que é uma pergunta, um questionamento com um fundo humanístico, né, com um fundo do tipo, eu quero compreender, por exemplo, do ponto de vista, olha o jabá que eu vou fazer, né, do ponto de vista das práticas, né, e das políticas de preservação digital que são implementadas no Brasil, né, eu quero entender qual é o impacto disso, não apenas do ponto de vista técnico ou do ponto de vista burocrático, estatal, mas eu quero compreender qual é o impacto disso e se há de fato impacto do ponto de vista econômico, social, político.
Minha tese. Se não há impacto, né, qual é o fundo sociopolítico, qual é o fundo sociotécnico, qual é o fundo cultural, se é que há, né, do ponto de qual é o fundo, qual é o fundamento que alicerça essa política pública de preservação digital. Né? Porque às vezes as pessoas param para discutir alguma coisa, e isso obviamente não é uma crítica, né? Mas assim, às vezes as pessoas param para discutir uma determinada coisa e elas, até pelo rigor científico, elas criam uma delimitação, às vezes muito apertada, sobre aquilo que você está lançando luz. Então você pode discutir isso discutindo de maneira muito mais técnica, de maneira muito mais do ponto de vista da gestão, enfim, e que é muito válido e essencial, né? Mas você também pode pensar qual é a implicação, né, de um ponto de vista mais, digamos, e aí, né, ponto de vista mais de humanidades, sobre a implementação de uma determinada política, que diz respeito, né, a uma política de arquivo, uma política de memória, uma política, enfim, de cadeia de informação. Né? Então, a gente pode sempre, e isso é o barato da pesquisa, né, acho que de uma maneira geral, né, da ciência, a gente sempre pode criar muitas perguntas sobre o mesmo objeto. A gente pode inquiri-lo, né, de formas muito diversas. O barato das humanidades digitais é que a gente tem a tendência ou cuidado a não chamar humanidades digitais de campo. Né? Porque chamar humanidades digitais de campo ou de disciplina é restringi-lo muito. Né? O professor Daniel Alves, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades, né, da Nova de Lisboa, ele tem um artigo que ele aponta, fala e identifica como uma comunidade de práticas. Né? O que é isso? Humanidades digitais, enquanto uma comunidade de práticas, já dá pela própria colocação, né, pela própria classificação, né, de comunidade de práticas, já dá a entender uma coisa muito mais dinâmica. Oi? Saiu, eu tinha falado algo que não agradou, e aí já tinha. Mas então, essa ideia de comunidade de práticas, né, ela dá uma ideia muito mais dinâmica, porque justamente, né, assim, você tem muitos projetos em humanidades digitais diversos, né? As ações são inúmeras e muito diversas, porque você tem projetos que dizem respeito à construção de um repositório, à produção de uma plataforma que torne mais visível e mais acessível determinado conjunto de documentos e informações. Você pode ter um projeto que diga respeito à digitalização de acervos, né? Você pode ter projeto que diga respeito à construção de uma plataforma, de um recurso que facilite a recuperação de dados, de metadados e de informação em determinados tipos de documentos, né, que não são necessariamente tão trabalhados ainda. Né? Então, por exemplo, eu quero construir uma plataforma onde eu acesse um banco de entrevistas, né, que foi realizado num outro projeto, né, entrevistas, não sei, de história oral, tanto faz, ou do campo do jornalismo, da comunicação, mas eu estou pensando num sistema de busca, de recuperação, né, das informações e dos dados dessas entrevistas. Então, eu quero desenvolver uma plataforma que eu consiga digitar um determinado termo e a plataforma me retorne a minutagem exata de onde esse termo ou termos associados a ele apareçam nas sei lá, X entrevistas que estão no campo, que estão no banco de dados dessa plataforma. Então, pensar esse tipo de solução, né, é trabalhar com um projeto de humanidades digitais. Né? O Ricardo, e aí entra aqui uma pergunta que veio, que, olha só, me mandaram, a aluna é fogo, né? Me mandou pelo WhatsApp e pediu para eu não falar o nome. Tem duas perguntas aqui. Uma eu posso falar o nome, outra pediu para eu não falar o nome. Aí perguntou assim, professor Ricardo Pimenta, humanidades digitais, então, seria apenas ferramentas tecnológicas? A pergunta que essa que não queria se identificar fez.
E aí tem um outro aqui, que é o Léo, esse eu posso falar o nome, que não teve restrição, também mandou pelo WhatsApp. Gente, tenta colocar a pergunta aí, que aí todo mundo pode ver. Não manda pelo meu WhatsApp, não. Aí colocou assim, que assistiu no TED como é que chama? Peraí, deixa eu pegar aqui sem óculos de chefe direito. Assistiu no TED um evento falando sobre humanidades digitais, mas que viu que em um momento falava que a humanidades digitais também era a utilização de ferramentas tecnológicas para a evolução das questões humanas. Ele queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá. Humanidades digitais não se trata só de ferramenta, tá? Não é só ferramenta digital, não é só ferramenta tecnológica. Né? É fato que se mexe muito com isso, né? Porque, como eu estava falando, é a tentativa de você encontrar soluções. E não encontrar soluções, a gente está, na verdade, redefinindo a forma, digamos, tamanho, cor, volume, digamos assim, das práticas metodológicas que a gente aprendeu nos cursos das áreas de humanidades, e a gente tem que reinventar algumas vezes esses métodos, tem que reinventar os recursos para a gente poder continuar a fazer pesquisa, né? Então, eu vou falar mais sobre isso logo, mas assim, para fechar essa gestalt, né, para fechar não é só ferramenta tecnológica, e isso é um grande problema. Né? Assim, existe uma galera, né, das humanidades digitais que se definem, não se definem não, mas atuam numa perspectiva de pesquisa de Critical Digital Humanities, né? Então seria uma espécie de humanidades digitais críticas. Né? E humanidades, eu falei que é tudo, né? Então pode ter filosofia, né? Então, pode ter alguém que discuta, do ponto de vista filosófico, o impacto, né, da era digital, na velocidade, né, na aceleração das práticas de profissionais científicas do dia a dia, né, a cultura da atenção. O que é cultura da atenção? Né? A cultura da atenção que está relacionada justamente às próteses que a gente vem construindo para dar continuidade das nossas ações comunicativas. Né? Então, próteses como isso que a gente está fazendo agora, né? Porque há anos atrás não seria possível, né? O celular, né? Que tem uma porção de coisas que a gente se utiliza dele o tempo todo no mundo, na vida, no dia e na noite, né? Então, essas próteses, né? Que o Marshall McLuhan vai falar de próteses, de extensões do corpo humano, né? Isso tudo que a gente vem produzindo é tudo tecnologia, são todos aparatos, dispositivos, objetos técnicos, né? E se isso está interferindo tanto na nossa identidade, no nosso processo de individuação, se isso interfere tanto nas nossas ações, nas nossas movimentações políticas, né, nas formas como a gente interage no mundo, é óbvio que a gente também tem que desenvolver um pensar, né, um olhar de construção de problemáticas relacionadas a essas coisas. Né? Então, não é só ferramenta. Você pode claramente fazer pesquisa em humanidades digitais, digamos, produzindo de maneira mais clássica, tradicional, escrevendo artigos e livros e monografias, falando sobre questões relacionadas a esse, digamos assim, os possíveis e potenciais desdobramentos, né, do digital, da era digital, né, dos recursos digitais, das mediações digitais, como vocês escolhem como vocês queiram falar, o impacto disso na continuidade da produção do conhecimento em humanidades. Então, qual é o impacto disso na história? Eu vou colocar para vocês uma questão que é um exemplo não tanto de arquivologia, eu peço perdão, né, para quem for mais purista. Né? Mas o fato é o seguinte, eu sou formado em História, né, e eu me especializei em História do Tempo Presente. Contudo, História Contemporânea do Tempo Presente. Todos vocês vêm acompanhando o quanto de coisas incríveis, né, para não dizer lastimáveis, acabei de dizer, né, que a gente vem testemunhando, né, no nosso país, no nosso cenário político, no nosso cenário econômico, e, obviamente, esses desdobramentos se dão em muitas outras esferas. Ora, eu penso que eu aprendi num curso de graduação em História que muito
né, das fontes primárias, que são fontes de uso dos historiadores, de pesquisa, né, para os historiadores, eram fontes ou vindas, né, de, digamos, coletadas ou doadas, né, de personagens que, porventura, tinham algum tipo de papel mais público, né, ou são, muitas vezes, documentos, né, de órgãos, né, de órgãos do Estado, que representam o Estado. E você tem lá os ciclos de vida desses documentos, dessas fontes, e, num determinado momento, quando esses documentos eles perdem, eles deixam de ter uma vida útil para a atuação do Estado, né, para a manutenção da gestão do Estado, você vai ter lá, de alguma maneira, uma espécie de deliberação do que pode efetivamente ser destruído e daquilo que eventualmente se entende como tendo algum valor histórico, né? E aí isso ganha, digamos assim, o espaço, né? Ou seja, surge aí uma das funções do arquivo histórico, né? Do arquivo que tem documentos de valor histórico, né? Então, tudo bem. Então, eu aprendi que eu quero fazer uma pesquisa sobre um determinado tema, e se esse determinado tema envolve, em alguma medida, a atuação do Estado, a atuação de pessoas que representavam o Estado, dependendo de quem são essas pessoas, ou dependendo de que Estado eu estou falando, de que instituição, eu vou no Arquivo Público do Estado do Rio, ou eu vou no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, que é o municipal, ou eu vou no Arquivo Nacional, ou eu vou no Arquivo Público do Estado de São Paulo, e por aí vai, né? Beleza. Aí eu pergunto a vocês, hoje, e isso é uma grande questão, né, assim, que não está resolvida, né? Se eu for um historiador, ou melhor, um historiador, eu não, porque eu não estou nem mais fazendo muita história, mas assim, um historiador daqui a 40 anos que queira compreender alguma coisa do que aconteceu em 2020, do ponto de vista, veja bem, da atuação do Estado, quais são os documentos, quais são as fontes históricas, as fontes primárias que ele vai acessar no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, no Arquivo Geral da cidade do Rio, né? E vamos entender que nem os e-mails são preservados, né? Existe toda uma discussão se e-mails institucionais devem ser ou não preservados, né? Existe toda uma discussão referente a que muitos órgãos do Estado, funcionários públicos, utilizam WhatsApp. Mídias sociais, né? Facebook, Instagram. Então, a gente vem, na verdade, produzindo, né? A gente vive uma profusão exponencial de produção de documentos, de produção de informações que poderiam ser consideradas detentoras de algum valor histórico, se caso elas pudessem ser acessadas, né, no futuro, para poder ter essa primeira deliberação, né? E a gente não tem estrutura ainda, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista prático, né, de poder efetivamente fazer algo de forma mais concreta. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que não há pessoas completamente implicadas, né, completamente dedicadas e que estão pensando sobre isso e estão querendo resolver. Resolver é um pouco forte, mas assim, estão querendo pensar soluções. É óbvio que há. Só que isso é uma mudança muito grande, né, do próprio paradigma, digamos assim, da gestão pública, do próprio paradigma, né, da prática arquivística do ponto de vista da instituição arquivística e do próprio paradigma daquelas pessoas que vão produzir conhecimento nas humanidades, né, em história, que vão produzir elementos para fundamentar uma historiografia futura, né? E é uma mudança de paradigma para eles também, porque significa que se hoje a gente está perdendo documentos, se hoje a gente está perdendo informação, porque as coisas não estão claras, significa que esse historiador de 40 anos daqui para frente, ele vai ter que repensar a formação dele, ou vão ter que repensar a formação do historiador, né, para que ele seja capaz de sozinho fazer uma raspagem de dados,
para que ele seja capaz de sozinho, na falta de um repositório, de um arquivo virtual, de alguma coisa, que ele seja capaz de entrar na Deep Web, né, e tentar buscar páginas e links corrompidos para poder, né, como o Lefebvre falava, fabricar o seu próprio mel. Né? Cruzar até as fontes, né? Além daquelas fontes oficiais que vão estar lá nas instituições, que ele seja capaz de cruzar outras fontes, porque a gente sabe que é necessário isso. Exato, e ainda tem uma questão estranha, né? Porque vamos redefinir essa questão de fontes oficiais, né? O que oficiais. É tudo muito, muito complicado. Aí, Ricardo, a gente via, sim. Em relação a tudo isso, é porque eu não posso deixar, tem uma pergunta do Aman, Carlos Eduardo Aman. Aman, beijão, estava sentindo só a falta. Que, assim, não é diretamente ligada a humanidades digitais, mas entra no contexto do que a gente está falando aqui, de preservação, do que vai ser acessado. Eu acho que vale a pena a gente falar para continuar nosso bate-papo. Aí a pergunta dele está assim, ó. Preservação digital é caro. O Estado migrou da forma disruptiva para o digital. Será isso uma decisão de preservar a memória da cidade com maior poder aquisitivo e fadar as cidades pobres, entre aspas, né, ao esquecimento? Então, Carlos, adoro essa... eu acho que concordo. Eu acho que o Estado não migrou, né, porque esse processo ele ainda não acabou, né? Então, eu diria assim, que o Estado ele tem migrado, né? Eu acho que é um processo ainda, tem uma continuidade aí, né? Que é uma continuidade, um desdobramento, que nem o próprio Estado sabe exatamente o que vai ser feito, né? Ainda existe muita dúvida. E vou te ser muito sincero, tem algumas soluções, existem soluções que são importantes, mas são soluções que também requer investimento na ciência brasileira, coisa que a gente ultimamente não tem, né? Investimento numa ciência, e aí entendendo aí que o investimento na ciência, que já é difícil, se torna mais difícil ainda quando a gente pensa nas ciências humanas, sociais, nas ciências aplicadas, porque tem gente que acha que ciência é só aquela ciência de laboratório do cientista maluco, né? Daquela ideia, né? Então, a área STEM, geralmente, é a área que você tem um pouco mais de investimento, tudo mais, mas quando eu digo que tem um pouco mais de investimento, porque tem um pouco mais de investimento em relação às humanidades, né? Porque o investimento na área STEM brasileira também é digno de chorar, né? Então, a gente tem um problema de investimento. Então, assim, existem soluções, não diria que são soluções, mas existem recursos que muitos países já encararam de frente e que o Brasil ainda não encarou. Então, por exemplo, a preservação da web brasileira, quem faz? Né? A discussão sobre preservação da web brasileira é super uma discussão plausível de ser um grande projeto de humanidades digitais que envolvam arquivistas, bibliotecários, historiadores, cientistas da computação, né, e uma infinidade de outras pessoas. Quem faz a preservação? Ninguém faz. Né? Existe uma discussão de fundo que ou é o Arquivo Nacional ou é a Biblioteca Nacional. Né? Então, você tem países que é a Biblioteca Nacional, como na França, a Biblioteca François Mitterrand. Né? Você tem outros países que você tem serviços que não é o Arquivo Nacional. Né? É o Arquivo Nacional referente ao Arquivo Nacional daquele país. Então, quem faz? Num país que falta recurso, que falta investimento, né, que falta contratação, que falta uma série de coisas, isso já é um grande problema, uma grande pendenga, né, porque o Arquivo Nacional pode ter desejo de fazer, mas dificuldades de implementar, a Biblioteca Nacional pode ter desejo de fazer, mas dificuldades de implementar, e as dificuldades dessas duas instituições nem sempre são as mesmas. Portanto, se não são as mesmas, ou melhor, muitas vezes são as mesmas, e por serem as mesmas, significa que nem elas se ajudando conseguem resolvê-las. Né? Então, existe uma série de problemas. Eu me lembro, inclusive, que há um tempo atrás eu cheguei a esboçar um projeto de preservação da web brasileira, mas pensando em IBICT, né? Como alguém também da web relacionada à ciência, né? Porque talvez a gente precisasse começar de algum lugar, né?
Mas é a mesma coisa, assim, falta recurso, falta equipe, mas quem que vai fazer, como a gente vai fazer? Então, assim, é um grande problema. Mas eu fugi um pouco da tua pergunta, mas agora caindo de novo. Rapidinho, só para complementar essa parte da web, Sim. na Cariniana a gente está com um grupo de pesquisa sobre isso, mas é a mesma questão, a gente está, assim, somos os pesquisadores pensando primeiro nos requisitos, e aí quando você pensa nas instituições para implementar, para ir para a prática da preservação, é que esbarra nisso que você está falando, da dificuldade financeira, política, todas essas questões, né? Mas também está no início, ainda está sendo estudado. Mas a gente já observa que toda iniciativa de preservação esbarra nas questões econômicas e de políticas, na vontade de querer, de fato, preservar os recursos financeiros para isso, né? Então, o que acontece? Essa é uma discussão que super pode tomar espaço nas humanidades digitais, é uma discussão que pode ser comunicada em eventos de humanidades digitais, é uma discussão que pode ser produzida, né, assim, reproduzida em artigos que falem sobre humanidades digitais. Mas, atenção, falar em humanidades digitais ou produzir humanidades digitais não é só escrever humanidades digitais no corpo do texto, né? Porque também tem gente que fala que faz humanidades digitais e, na verdade, continua a fazer o que sempre faz, só que começou a usar o termo humanidades digitais, né? Então, o que é um pecado, digamos assim, compreensível, né? Porque, na verdade, a gente está falando de alguma coisa que é muito nova e que, ao encarar esta coisa muito nova, a gente lida com uma dificuldade, que é a dificuldade, digamos assim, de exercer de fato, né, uma reflexão interdisciplinar, né, e exercer de fato uma prática, né, assim, desenvolver de fato uma prática transdisciplinar sobre aquele determinado objeto que a gente quer fazer. Então, é muito mais fácil e talvez muito mais, digamos assim, compulsório, né, que a gente acabe caindo naquele lugar de conforto, daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente está fazendo, e entendendo, mas isso aqui também é humanidades digitais. E aí não, porque tem toda uma comunidade internacional, nacional, existem textos que discutem sobre a epistemologia desse campo, sobre qual é o impacto de pensar isso dentro do campo das humanidades, se humanidades digitais é uma espécie de desenvolvimento das humanidades que, óbvio, se digitalizam e se digitizam, né? Então pode ser que no futuro seja muito comum entender que não vai fazer mais sentido falar de humanidades digitais, porque já vai estar tudo atravessado por essa questão digital, mas a gente está num momento muito, muito importante, que é esse momento de estranhamento, né? E um momento de perceber que as nossas ferramentas não dão conta, tanto, né, de determinados objetos de pesquisa que são apresentados para nós. E porque elas não dão conta, a gente precisa realmente criar um diálogo de interdisciplinar com pessoas de outros campos que vão nos ajudar a responder coletivamente essa pergunta, esse problema, né? E a gente vai ter que também estar um pouco aberto, um pouco mais aberto a, digamos assim, complementar a nossa própria formação, né? Buscando outros métodos, outras ferramentas, outras formas de encarar o nosso objeto de pesquisa. Isso requer trabalho, isso requer andar, digamos assim, transitar num terreno desconfortável, né? E a academia, historicamente, ela nos passa, ela nos ensina que a gente, né, tem uma trajetória de desconforto na nossa formação, e quando a gente se forma, no sentido do mestrado, do doutorado, e alguns de nós têm o privilégio, né, de poder se tornar, né, nos tornar professores universitários e tudo mais, a nossa continuidade da produção acadêmica pode tender, óbvio, isso não é via de regra, mas pode tender a uma espécie de alocação naquele espaço mais confortável, que é o espaço da retórica disciplinar, né, que eu construí ao longo da minha carreira e que, por eu ser especialista naquela área, naquela disciplina, naquele campo, eu continuo a produzir naquele campo unicamente. E se alguma coisa diferente me é apresentada, possivelmente eu vou falar, não é comigo, tem que buscar alguém que seja especialista nisso.
Mas o problema é que algumas coisas você não tem um especialista que dê conta em total, né, em totalidade. Né? E tem gente que, na verdade, está olhando para aquilo que causa desconforto e pensa, talvez eu possa responder isso, mas eu tenho que conversar com alguém da computação, que de repente alguém da computação pode me ajudar a pensar numa ferramenta ou em alguma coisa que me ajude a responder isso. E por que especificamente alguém da computação? Porque às vezes esse problema que está me sendo colocado é um problema totalmente de uma natureza, digamos, onde eu preciso realizar uma hermenêutica do ponto de vista do digital, da computação, porque senão eu não consigo. Né? E é óbvio que a gente cai muito para uma coisa do tipo, coisa técnica. Né? E quanto mais a gente vai para a questão técnica, para a questão da aplicabilidade de determinadas soluções, a gente também tem a tendência, né, a querer sair do desconforto. E sair do desconforto é ir para o lado técnico sem trazer consigo a reflexão crítica, né, oriunda das humanidades, que pode colocar em xeque tudo aquilo que foi construído do ponto de vista técnico. E aí esse é o grande problema. Então, a ideia é como que a gente consegue efetivamente caminhar na zona cinzenta entre essas duas dimensões, entre esses dois universos. Né? Eu acho que é um pouco isso. Agora, respondendo o Armando, né, que eu parei a reflexão que estava fazendo, eu não acho que isso é uma solução que está posta para as cidades ricas e que as cidades pobres não têm. Eu não acho que é isso. Eu acho que é óbvio a gente tem uma questão que, para mim, está clara, né, que tem a ver com a questão do digital divide, né, da brecha digital, que tem a ver com a questão do acúmulo, né, da distribuição, digamos assim, de capital. Né? Então, assim, quem que acessa a internet, quem que tem acesso a uma tecnologia melhor, quem que tem mais acesso a pacotes de dados, quem tem acesso dentro da instituição a um servidor. Né? Então, tem uma série de coisas. E é óbvio que se a gente pensa em grandes cidades, né, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né, grandes cidades, é claro que a gente entende que nessas grandes cidades talvez existam mais recursos, mas não é porque há mais recursos, né, que as soluções estão colocadas. Né? E eu não acho que existe uma colocação, digamos, tão polarizada do ponto de vista do Estado em resolver as grandes cidades e não resolver as cidades pobres. Eu acho que o que há é uma colocação do ponto de vista do Estado muito pior, né, que é o não reconhecimento, né, de determinadas políticas, como políticas de preservação, como políticas do ponto de vista de preservação da memória, do patrimônio histórico e outras coisas, né, de tradições orais, né, de saberes que a antropologia discute também. Né? Então, tem uma série de coisas que o Estado, de uma maneira geral, não toma isso como prioridade na sua agenda. Exatamente. Então, essas coisas, pela falta de recursos, elas vivem um desafio muito maior em determinadas comunidades, em determinadas cidades, localidades que já, por natureza, né, historicamente, têm menos recursos. Então, isso fica mais visível. Né? Mas eu acho que o problema não é necessariamente cidade pobre, cidade rica. Né? Eu acho que é uma não valorização disso que a gente faz. Ricardo, eu estou lembrando... Você faz o que todos nós fazemos. Né? Estou lembrando de um bate-papo que eu participei num outro evento lá da Bahia, e que a gente estava falando justamente sobre isso, que aí eram duas questões. Antes de pensar, e aí não estou nem falando especificamente para a área de arquivo, mas pensando como um todo, essa questão gente, os arquivos, os documentos, eles vão refletir a atualidade, o que acontece. E o que a gente vê hoje em dia é as cidades marginalizadas, e as pessoas que não têm nem dinheiro para comer, que só vai ter internet. Então não vai ter essa representação nesse ambiente digital, porque ela nem existe enquanto cidadão de fato.
Uma pessoa que não tem o mínimo das necessidades básicas atendidas enquanto cidadã, ela não vai ter a sua representação nos arquivos, na documentação ou nesse ambiente digital. Então, assim, foi um ponto que a gente levantou. E o outro, a dificuldade ou esse incipiente dos arquivistas na batalha por políticas públicas, de fato, para essa área de patrimônio, de preservação. O professor José Maria Jardim, ele bate muito nisso há anos, desde que eu era aluna dele, ele fala nisso, o cenário todo mudou. Mudou. Tivemos avanços? Tivemos, mas ainda é muito incipiente. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, tem também uma política de fato implementada sobre isso, sobre preservação, sobre patrimônio, sobre os arquivos. E aí, o que acontece? A gente acaba não tendo muitas ferramentas para mudar isso, de fato. Sabe que no Estado, essa questão do Estado, a gente precisa ter ferramentas políticas para conseguir brigar, e a gente não tem. E o arquivista deixa passar, ele acha que essas políticas vão vir da onde? Opa, tá vindo por aqui? Não. Se a gente não brigar para ter esse espaço, para ter essa política implementada, uma política arquivística que, de fato, atue ali como tem que atuar, não adianta, não vai ser outra área que vai trazer também. Entende? Então, assim, se nós que somos os profissionais que compreendemos essa questão de necessidade de preservar esses artefatos, necessidade de preservar esses documentos, da manutenção do patrimônio documental, do patrimônio bibliográfico e arquivístico, se a gente não luta para ter uma política que garanta isso, ela não vai ser implementada e trabalhada, né? Então é muito complicado. E isso fica mais nítido ainda nesse ambiente digital, porque ele é feroz, ele atinge uma maior quantidade de pessoas. Por muito tempo, essas pessoas não foram representadas nos arquivos e vão continuar não sendo. A diferença é que, para a gente que tem esse acesso, fica mais claro no ambiente digital que elas continuam sem representação nenhuma, né? Então, eu acho que assim, é uma pendência muito grande da nossa área, da área de arquivo, né? Especificamente para isso. E outras áreas também que acabam não brigando por essa política pública, de fato, implementada. Não adianta também ter alguma leizinha só para dizer que tem. Isso não é o suficiente para se fazer política pública, né? Desabafo da área. Mas então, e aí e assim, pensando nisso e fechando o raciocínio ali do Carlos Eduardo ainda, aí ele pergunta, então, existe uma decisão de preservar a memória em cidades com maior poder aquisitivo? Eu acho que não. Eu acho que o que existe é, de fato, né, a Maria Nélida Gonzalez de Gomes vai falar sobre regime de informação e tudo mais. O que há é uma apropriação, né, é uma captura por parte do Estado, né? Aliás, o regime de informação que já representa o Estado, né, mas acho assim, existe um uso, ou melhor, o que a gente vê claramente é a materialização de determinadas ações que dizem respeito ao regime de informação que está posto no Estado brasileiro, né, através de suas instituições, de suas estruturas, de seus sistemas e tudo mais, de seus representantes. Né? E quando a gente pensa, então as cidades maiores, com mais poder aquisitivo, têm preservação de memória, você tem um político estatal agora aí que está preconizando a destruição de documentos arquivísticos, né? Destruir tudo para digitalizar, isso não é preservação de absolutamente nada, né? Muito pelo contrário, isso é o Estado se rendendo a uma tecnofilia, né, que atende a um anseio, né, ultraliberal, de mercado, né, de produção de de alguém que vai prestar esse serviço, né, para o Estado brasileiro. E para o Estado brasileiro que, com isso, de alguma maneira, ganha estratégia e recurso de queima de arquivo. Né? De queima de arquivo mesmo, para ninguém, de repente, trazer no futuro uma nova Comissão Nacional da Verdade para discutir novos problemas que foram colocados no subterrâneo da nossa história recente. Né? Então é isso. E essa política, esse investimento do Estado, que parece um investimento tecnológico, que busca, de alguma maneira, preservar algo, ele vai ocorrer primeiro, né, nessas grandes instituições de memória, né, nesses grandes arquivos públicos que têm que lutar contra isso. E como é que eles lutam contra isso se eles são institucionalmente representantes desse mesmo Estado?
né? Então, isso é um grande problema, e isso vai ocorrer primeiro nessas grandes cidades, não vai ocorrer nas cidades pobres, que têm arquivos pequenos ou centros comunitários de memória, centros de documentação, não vai ser ali que vai acontecer. Então, na verdade, talvez esses lugares mais pobres que escapem, né, dessa sanha, digamos assim, do Estado, né, em se render nessa sedução por uma tecnofilia de mercado, talvez essas cidades pobres é que sejam as últimas trincheiras de preservação de uma memória subterrânea que vai se apagar, né, das grandes cidades, dessas instituições de memória que são as instituições oficiais. Quando eu digo vai se apagar, não é que vai se apagar plenamente, porque eles estão dizendo que vão preservar de maneira digital. Mas a gente sabe que isso tem uma infinidade de complicações do ponto de vista da migração desses dados, do ponto de vista da emulação das plataformas que vão ter esses dados registrados para acesso, né, do ponto de vista de mil coisas. Né? Então, assim, isso é uma discussão que pode ser vista em humanidades digitais, né, discutir a implicação de uma tecnofilia para a preservação da memória, quando, na verdade, ela é só o outro gume, digamos assim, o outro lado, né, de uma faca de dois gumes que, da mesma maneira que despreservar, está colocando a gente de uma maneira assim, colocando a gente sob uma sedução muito grande do esquecimento. Né? Então... Tem mais aqui 2 comentários e uma pergunta. O Charley Luz, Charley, beijo. Ó. O Charley Luz vai estar aqui com a gente, tá, gente? Lá futuramente também. Ele colocou só um comentário assim: inter e trans, disciplinaridade, né? Ótima ideia, isso aí. Por você estar aqui conversando com a gente, você não sendo da área de arquivo, Ricardo, e trazendo também essa questão das humanidades digitais, dos diálogos que vão ter que ter. Então, quando você teve essa fala, o Charley colocou esse comentário. Aí o professor Flávio Leal, beijo. O professor Flávio, lá da Unirio, ele colocou assim: e agora, com a proposta de reforma administrativa para o Executivo Federal, essas questões serão agravadas. Disso que você estava falando, né? E aí ele colocou uma pergunta aqui para você. Humanizar as técnicas ou ter consciência sobre os impactos sociais das técnicas? Humanizar as técnicas ou ter consciência sobre os impactos sociais das técnicas. Seja ingenuidade de neutralizar técnica? Eu acho que o que o Flávio está colocando aqui é o seguinte, é um pouco o que a gente já estava meio que falando, né? É que quando a gente pensa, né, você falou, por exemplo, do teu grupo na Cariniana, né? O grupo que você estava fazendo parte, que você fez parte, que você faz parte. Né? Então, assim, a grande dificuldade é que os nossos desafios do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da tecnologia, ou seja, os desafios que nós enfrentamos do ponto de vista da produção em ciência e tecnologia são muito grandes. Né? Então, é óbvio que talvez uma determinada agenda digamos, de ações que precisam ser desenvolvidas, né, para um determinado objetivo, talvez uma determinada agenda dessas ações, algumas dessas ações, ou muitas dessas ações, elas vão ser, né, porque não tem como, elas vão obedecer uma forma de agir muito mais pautada na técnica, porque talvez precise ser assim. Né? O problema é que muitas vezes, a técnica ou a aplicabilidade dessa técnica, ela se traveste de neutralidade. Então, isso também parece ser algo muito que está em moda, né, ultimamente, né? Das pessoas, assim, quererem discutir determinadas coisas e falar, mas eu não falo de política. Como se fosse possível não falar de política, né? Como se viver não fosse político. Né? Viver, inclusive, em tempos de necropolítica é revolucionário. Né? Então, assim, pensar sobre ações que buscam preservar a memória a despeito de política, de pseudopolíticas de memória que, na verdade, implementam o esquecimento, é revolucionário. Então, a gente precisa tentar encontrar um caminho do meio
onde a gente possa, de fato, fazer uso da técnica, porque essa técnica, né, que como o Flávio colocou, essa técnica que vai salvar a gente, tá, gente? Eu não estou dizendo que não vai salvar, não estou dizendo que não vai ajudar, né? Mas ela por si só não Sabe aquela velha história, eu me lembrava do meu curso de história, né, teoria da história, metodologia da história, né? Então, aquela velha história assim, o documento não fala. O documento fala para o historiador lá do século XIX. Né? Mas, por favor, o documento não vai te dizer tudo sobre o que aconteceu. Né? Então, um pouco assim, a tecnologia e a técnica em si, ela não vai efetivamente trazer a solução para os nossos problemas. Né? Ela precisa ser, obviamente, ministrada, né, sobre os problemas, mas ela precisa ser ministrada com uma dose muito grande também, né, de olhar crítico, de olhar reflexivo sobre o que essas técnicas implicam. Né? Então, por exemplo, o Brenda falou da ação na Cariniana, e é isso, né? Você tem uma porção de gente que está debruçada sobre problemas que são da ordem do dia. E talvez muitos desses problemas que são da ordem do dia não possam ser resolvidos tendo como primeiro passo uma perspectiva crítica e a construção de problemas. Talvez seja necessário produzir as soluções e depois pensar nos problemas. Né? Mas produzir as soluções e abdicar dos problemas, porque os problemas parecem colocar as soluções em xeque, não é advogar em prol de neutralidade. E não é resolver, de fato, o nosso problema a médio e a longo prazo. Então, eu sempre pensei muito, por exemplo, quando a gente fala de preservação de periódicos científicos, a gente fala dessas plataformas, desses recursos LOCKSS e tudo mais, né, dos repositórios, né, a gente fala disso, e isso é importantíssimo, e que bom que a gente tem tido algum tipo de possibilidade de prover isso, talvez aquém do que nós gostaríamos, né, mas de prover isso para as universidades, para as instituições de pesquisa brasileiras. Né? Mas existe ainda uma infinidade de questões e problemas que vão sendo produzidos e desdobrados a partir dessa solução. E aí a questão é, vamos pensar esses problemas a partir dessa solução ou vamos ficar restritos à solução e continuar a reproduzir a solução ainda sem olhar para os problemas? Isso é uma escolha, digamos, estratégica. Talvez não exista certo ou errado em relação a isso. Mas existe, sim, o problema e a necessidade de continuarmos a pensar sobre. Né? Então, a gente lá no nosso LaRoude, no nosso laboratório, a gente agora está já meio que terminando, né, a elaboração de um repositório com a ajuda do IBICT. A gente está pensando, delineando, projetando e finalizando uma perspectiva de produção de um repositório de dados de pesquisa em humanidades. Né? A ideia é que o repositório seja público e que seja possível pessoas que não necessariamente do laboratório fazer o depósito de seus dados. A ideia é que ele esteja aberto para todas as pessoas que quiserem acessar, né, poder acessar esses dados. E por que a gente acha isso importante? Porque, do ponto de vista das humanidades de uma maneira geral, o que a gente sabe, e eu também já fiz isso na minha vida, né, conforme eu fui fazendo a minha pesquisa, né, de operários têxteis no Rio de Janeiro, no mestrado, ou de políticas de memória em arquivos sindicais brasileiros e franceses durante o doutorado, o que eu fui pegando, né, que eu fui coletando dos arquivos, ou dos sindicatos, ou de entrevistas que eu fiz, eu fui guardando comigo. Né? Fui guardando, gente. A gente sabe que muita gente faz isso, né? E aí eu me pergunto, será que o que eu guardei poderia estar disponível para outra pessoa? Veja bem, eu não estou falando de um documento que está no arquivo público especificamente, porque a tese, né, a monografia, seja ela dissertação ou tese, né, ela é um ótimo objeto que media essa comunicação e esse acesso à informação científica. Eu coloco a referência do documento, a pessoa lê o que eu escrevi, olha, a referência pode chegar ao documento. Né? Ok.
Mas e quando eu faço uma pesquisa que eu pego dados do Facebook, que eu pego dados do Twitter, que eu pego dados de uma homepage, de uma instituição, pego esses dados e processo eles, e os dados sozinhos não significam muita coisa, mas eu processo eles e produzo alguma coisa com eles. Então, eu não posso... É desonesto se eu só disponibilizar aquilo que eu produzi dos dados, para quem estiver lendo a minha tese ou meu livro. Né? Porque aquilo que eu produzi dos dados é um recorte deles. Então, o certo, ou melhor, o desejável, é que esses dados eles possam também estar em algum lugar, um repositório de dados de pesquisa, né? E que outras pessoas possam acessá-los e criar outros recortes a partir deles. Né? E a novidade, né, num certo ponto de vista, assim, a inovação em relação a isso, é que isso não é aprendido, isso não é reproduzido pelas pessoas das humanidades. Sociologia, história, antropologia, né? E a gente produz muitos dados de pesquisa também. E a tendência, né, porque os objetos de pesquisa vêm sendo cada vez mais objetos digitais ou digitalizados, é que a gente produza mais dados de pesquisa. Muitos deles que a gente não vai utilizar na confecção do artigo ou no recorte que leva a uma determinada tese. O que a gente vai fazer com esses dados? Né? A gente tem que fazer alguma coisa, porque as instituições de onde nós retiramos esses dados não estão fazendo. Ou se são instituições privadas, pode ter certeza que eles estão fazendo, né? Mas aí eles estão fazendo para eles, né? Utilizando os nossos dados pessoais, utilizando o que a gente produz, os metadados, né? Para o mercado, para vigilância, né? Para uma série de coisas. Então, a gente também tem que pensar o que nós podemos fazer com esses dados. Verdade. Ricardo, eu sei que já está avançando na hora, mas a gente ainda tem 2 perguntas aqui. A hora passa rápido e eu sei que você tem muito compromisso com seus filhos, então a gente não vai passar muito, não. Mas tem 2 perguntinhas ainda para você aqui. Do João Teixeira. João, abração. Ele coloca-se para você. Um dos motivos para o Estado estar se rendendo a uma tecnofilia não seria a culpa da classe dos arquivos não se fazer representado e presente politicamente no Estado? É uma pergunta do João Teixeira. Posso responder rapidamente? Claro. João, eu vou fazer a Glória Pires. Não sou capaz de... Eu não sou arquivista e... dizer que acho que sim, seria uma desonestidade com a luta das pessoas que são, enfim, arquivistas e que lidam com várias outras questões que eu, no meu dia a dia, desconheço. Né? E só uma coisa, a tecnofilia do Estado... Então, a tecnofilia do Estado não se resume às questões arquivísticas também, tá, gente? Não é só as questões documentais, não. Pois é. Obviamente, uma coisa relacionada à tecnofilia do Estado, que também tem a ver essa ideia de mercado que eu estava falando, né, de uma política ultraliberal, é a gente pensar aí o Dataprev, o SERPRO, que está querendo ser privatizado, que vai ser privatizado. Né? O SERPRO, a origem do SERPRO remonta ao DASP, né? Então, assim, a gente está falando de um órgão público que não tem prejuízo, que tem lucro, né, e que faz a gestão de dados da população brasileira há anos, há décadas. Né? Então, privatizar isso é um pouco, eu acho que tangencia, inclusive, toca numa discussão de soberania nacional, mas... Aí como eu chamo, tema para outra live, né, Ricardo? Tema para uma outra live, com contexto político, que tem que ser debatido, mas concordo com você totalmente. Aí tem a pergunta do Flávio aqui. Podemos pensar como contradição a simultaneidade da noção de, entre aspas, sociedade sem memória e de uma, entre aspas, memória oficial ou um ato de resistência à identidade? Então, a gente sempre pode pensar, porque, na verdade, isso sempre existiu. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, o Tsvetan Todorov, né, que ele vai falar sobre os usos políticos da memória, né? E tem um livro muito interessante chamado Memória do Bem, Tentação do Mal, né, que ele vai faz um comparativo ali entre o nazismo, né, e o socialismo, a União Soviética, né, o socialismo e o nazismo, né, Hitler, Stalin, né, a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, vai discutir um pouco
como que esses dois estados lidavam, né, com os seus documentos, né, com as suas fontes. Então, assim, isso, assim, palavras do Todorov, né, não minha, né, assim, mais ou menos, porque eu estou falando de memória, né, e a memória nunca é total. E o que é oficial, desconfio. Mas, assim, um Estado se julgava eterno, invencível, e, portanto, demorou muito a pensar em queimar e destruir suas fontes e seus documentos, e outro se via no erro, né, e desde sempre manipulou bem, fez bem a gestão, né, e a construção, inclusive, a institucionalização de mentiras para construir uma imagem de um Estado mais justo. Né? Então, isso já mostra que essa ideia de sociedade sem memória, de memória oficial, né, isso sempre foi um problema. Né? A memória oficial, geralmente, é a representação muito pobre, muito empobrecida, muito desidratada, né, de uma política estatal, daquilo que merece ser a nossa história. A memória oficial, ela, em grande medida, é uma espécie de expressão mais pública de um discurso historicista, de um discurso histórico, digamos assim, da história oficial que um Estado prega e que decide preservar e reproduzir no espaço público, porque é oficial. Né? Mas, em detrimento disso, a gente sabe que tem memórias subterrâneas, tem muitas memórias, digamos assim, meio que invisíveis, tem todo um roseamento, para usar um termo do Henri Pierre Jody, né, que discute a captura de uma determinada memória, de uma determinada tradição ou herança e a mudança dela, né, o roseamento, como se fosse uma espécie de limpeza para servir a um determinado fim. Né? Então tem uma série de coisas, e tem o Todorov mesmo que eu falei, o Henri Rousseau, que vai falar um pouco sobre isso também. Né? Então eu acho que, primeiro, que toda sociedade é uma sociedade que luta para preservar alguma memória, porque toda sociedade, por natureza, tem a tendência a se tornar sem memória. Né? Ela não se torna sem memória porque, historicamente, a nossa sociedade, de uma maneira geral, global, né, planetária, a gente partilha de uma herança cultural, né, linguística, né, que preserva, em algum sentido, os saberes, o conhecimento, a memória, a partir, né, do uso que a gente faz dos suportes, né, do registro do nosso conhecimento, dos nossos saberes em suporte. Né, o que o Ian Assman diria ser uma memória comunicativa, que diz respeito a uma perspectiva de uma memória transgeracional, que deixa de ser passada unicamente pela oralidade e passa a ser mantida e passada e acessada pelos suportes, né, pelos recursos que se tornam suportes dessa memória. Então, papiros, livros e assim vai. Né? Só que conforme a gente vai construindo suportes que afetam, né, o nosso acesso a esses registros, então uma coisa é eu ter acesso a um determinado registro que está no suporte papel. Né? Se eu entendo o que está escrito ali, se eu entendo o que está registrado e eu tive acesso, eu entendi o que foi preservado, digamos assim, né, de alguma maneira. O problema é que agora a gente tem o suporte, né, temos nós, e o nosso acesso a esse suporte está intermediado por uma outra estrutura, por um outro dispositivo tecnológico, na verdade, que media meu acesso ao suporte originário. Né, e esse dispositivo tecnológico enfim, os computadores, né, os recursos digitais. Então, significa que, na verdade, para ter acesso ao registro de uma determinada linguagem, eu tenho que usar um equipamento, um aparato, que media meu acesso a essa linguagem, se utilizando de uma outra linguagem que eu jamais vou ter domínio, que é uma linguagem, enfim, da computação, o código binário, né? Então, eu não tenho acesso a isso. Então, significa que o que eu digo que eu estou preservando, mas eu estou subordinando essa preservação a uma mediação que cada vez mais se torna, né, a questão da caixa preta de Walter Benjamin, cada vez mais ela se torna mais complexa. Então, a gente vive, de fato, um paradoxo.
Quanto mais a gente preserva, mais a gente está à mercê. Tem vários comentários aqui, gente. Acho que assim. Peraí, deixa eu pegar um aqui que eu acho que vale a pena para você. Peraí. É do Eduardo Pimenta. Acho que é seu parente, Ricardo. Peraí, deixa eu pegar aqui para você. Só mais esse, eu juro que eu vou te liberar, Ricardo. Não, tá tranquilo, tá bom, eu vou até pegar um chopp daqui a pouco. Porque como é uma temática assim, para gente, para nossa área muito nova, vamos dizer assim, né? E as pessoas não têm muito contato, você está provocando angústias na cabeça de todo mundo, sabe? Aí tem aqui o Eduardo Pimenta colocou assim: historiadores no futuro também terão que ter conhecimento técnicos específicos para discutir a autenticidade documental, principalmente se considerar o impacto que tecnologia, como deepfake, terão quando combinados com as fake news. Ele colocou essa afirmação. O que você acha disso? Eu acho que isso é um problema não só dos historiadores, mas da galera da diplomática, né, no futuro, né? Agora, isso é um grande problema. E eu acho que esse é um problema autêntico, né, para usar a palavra de autenticidade, né, mas é um problema bem autêntico disso que a gente chama de humanidades digitais. Por quê? Porque responder a esse questionamento, e eu não estou falando só responder esse questionamento do ponto de vista técnico, né, mas responder esse questionamento do ponto de vista da implicação, né, ou seja, discutir deepfakes, fake news e tudo mais, né, algo que só pode ser respondido plenamente dentro de um projeto, né, de uma equipe de humanidades digitais. Isso é uma questão de humanidades digitais. É uma questão de humanidades digitais que tem uma, digamos assim, uma pegada bem de arquivologia, porque é um questionamento que é muito da arquivologia, né? Mas ele não pode ser respondido só pela arquivologia. Se ele for respondido só pela arquivologia, você vai cair numa discussão um pouco mais rasa da questão da diplomática, né? Quando responder só pela diplomática não vai responder totalmente a questão, porque essa questão ela traz consigo outras implicações que tem a ver com o uso da tecnologia, tem a ver com uma questão ética do deepfake, fake news e tal. E essas questões, elas precisam ser respondidas em bloco, senão a solução não está posta, compreende? Agora, aí é uma coisa que eu vou colocar a Brenda, não é ninguém que está falando, não, tá? E aí é só para. Dentro disso que o Eduardo perguntou, Ricardo, eu estou lembrando aqui de uma orientanda que eu tive, que ela fez uma pesquisa de graduação, tá? Aí sobre a Deep Web e a Dark Web. E aí estava falando da questão, ela estava analisando a diplomática do ponto de vista arquivístico, dessas informações que tem lá. Que é isso que você falou. Nem tudo hoje está na web, como a gente conhece, ela está nas camadas mais profundas. E aí ela foi analisar para ver se aquilo atenderia as características de ser um documento arquivístico. E aí é claro que lá não atende, por conta do que a gente hoje coloca como essas características de proveniência, de ter a autoria, eu ser capaz de identificar a autoria daquele documento, enfim, diversos recursos que a gente utiliza para identificar enquanto documento arquivístico. Então ela fez essa análise, a gente falou, ok, não é considerado documento arquivístico, hoje a gente não poderia considerar, mas por conta disso deixaria de ser prova, deixaria de ser utilizado, porque a gente sabe que tem informações que só tem lá. Então, assim, foi o que eu até comentei com ela, eu falei, isso não caberia numa pesquisa só de graduação, e acho que também teria que ser esse debate mais amplo, como você está colocando, né? Ultrapassa as questões arquivísticas, porque ele pode não atender essas características hoje que a gente tem, e que muitas coisas também estão sendo pensadas, mas a gênese hoje da arquivologia é essa, ter forma fixa, conteúdo estável, identificar as pessoas envolvidas na ação daquele documento, né? Ter a proveniência, tem que saber de onde veio, enfim. Isso são características inerentes ao que a gente chama de documento de arquivo, que dá essa que torna ele oficial, o que torna ele, de fato, ser utilizado como uma prova incontestável. Então, são características que a gente coloca. E aí, quando ela fez a análise dessa informação da Deep Web, ela viu que não tem características dessas que eu não consigo atingir, até porque essa é a característica da Deep Web e da Dark Web.
E aí, assim, você colocando isso agora me leva a pensar, mas muitos dos nossos registros futuramente vão estar lá. As pessoas que querem criar esse subterrâneo, né, esses porões informacionais vão para lá. E aí, por conta disso, a gente também vai deixar de utilizar, e acho que são assuntos para pesquisas que extrapolam só o fazer arquivístico, e aí acho que entra nisso que você está falando, uma pesquisa em humanidades digitais, né? Olha, primeiro, eu acho que eu gostei dessa ideia de pensar essa diplomática, programa que está lá na Deep Web e tal, né? Acho que faz muito sentido, mas de fato, né? Assim, porque eu entendo que ela teria que desenvolver determinados parâmetros de verificabilidade daquilo para poder ter um mínimo, digamos assim, para fazer sentido dentro dessa Ela até conseguiu, ela até pegou alguns documentos para poder fazer essa verificação, né? Fazer essa verificação. Mas também foi aquilo, naquela infinitude, assim, a amostragem foi pequena. É muita coisa que tem. A amostragem é pequena, mas tem muita coisa. Né? E eu acho que tem uma coisa também que é muito importante, né? Porque, assim, quando a gente está falando de Deep Web, às vezes a gente tem a tendência a achar que a Deep Web é um outro lugar, né? Sabe? É quase como essa ideia, tipo, uma vez eu estava dando aula lá no programa, na disciplina de informação e memória, e eu cheguei meio querendo causar, e já cheguei, essa história de passado não existe. Aí as pessoas ficaram meio assim, né? Eu acho até que alguém deve ter pensado, esse cara aí já rasgou o diploma de historiador, né? Porque, né? Só que, assim, de fato, né, o passado, ele já passou, né? Ele já teve seu término, né? Ele não existe enquanto uma categoria na qual eu posso ir ali e voltar, né? Isso é um erro muito grande das pessoas quando escrevem determinados projetos e falam, eu vou resgatar, ou não vou resgatar nada, já foi, já era, né? Então, muito do que a gente considera passado, coisas relacionadas ao passado, tem muito a ver com a nossa memória, né? E com aquela ideia do que a gente entende como conhecimento histórico e vai repassando e vai reproduzindo, né? Porque, na verdade, esse passado é uma representação presente, né? É a representação que a gente constrói no presente todo dia e que a gente escolhe reproduzir dessa maneira ou não. Então, o problema do passado sempre foi um problema do presente, né? Eu vejo dessa forma, né? Então, o problema da política arquivística é um problema do presente, assim como é um problema político, né? E o problema, quando a gente pensa Deep Web, pensa as questões do Deep Web não está lá. Tudo que está na Deep Web é tudo que existe na internet e que, por algum motivo qualquer, o link, né, aquele endereço da URL, aquele HTTP, quebrou, né? Não existe mais. Né? Então, um site que eu tenho, que eu deixei de pagar, que eu deixei de atualizar, o servidor, tudo acabou, mas aquilo fica em algum lugar. E esse algum lugar, a gente não consegue mais encontrar esse algum lugar, a princípio, porque ele não obedece mais ao protocolo, né? O HTTP que a gente utiliza para navegar na internet, mas a gente pode navegar na internet utilizando outros protocolos. Né? Só que utilizar outros protocolos significa não utilizar a nossa ferramenta, o nosso binóculo, né, de navegação, que é os nossos browsers. Né? Então, Internet Explorer, Mozilla, Chrome, significa pensar numa outra ferramenta que possibilite ter acesso a esse espaço, né, esse cyberespaço, que está aí, que está aqui, que está em todo lugar, mas que não é acessado pelo protocolo, né, que a gente utiliza do dia a dia, HTTP. Né? Então, isso significa que, do ponto de vista de ter acesso a esses documentos, essas fontes e tudo mais, significa que é muito importante a gente pensar. E aí, de novo, né, a questão do método, da metodologia, nos vai ser muito cara, né, do ponto de vista, enfim, de alguém que poderia pensar um projeto de humanidades digitais, que poderia pensar alguma pesquisa relacionada a humanidades digitais, né. A pesquisa de humanidades digitais ela não é necessariamente só uma pesquisa para encontrar, né, a
a verdade sobre um fato específico histórico, né, ou revelar alguma coisa, pode ser isso também, né, pode ser coisas também mais amenas, mais performáticas, né, vou produzir uma visualização, né, do trânsito, do tráfego de cartas dos pensadores do iluminismo, e aí usa uma computação bonita, pega design, faz aqueles gráficos de rede, tudo colorido. Isso é legal, isso é ótimo, também é ótimo, né? Mas alguém que faça ou que pense em algum tipo de solução, né, do ponto de vista do acesso ao ciberespaço, que não seja unicamente pela internet comercial, né, e pensar na verdade, né, se tem tanta coisa na Deep Web assim, e tem, essas coisas estão lá, e alguém pode, sei lá, da arquivologia ou da história, pode discorrer sobre uma pesquisa para falar, olha que bacana, sobre o poder arcôntico cachê, né? Até para usar o termo encaixe, né? Que também remonta à ideia de escondido em francês, da etimologia da palavra em francês, né? Cachê. Né? Então, veio você para o francês, Não, já voltei. Né? Então, o poder arcôntico é possível, né, em um lugar que parece discorrer sobre representar o esquecimento. E, na verdade, não representa o esquecimento, que é a Deep Web. Então, se a gente pensasse a Deep Web como um espaço, né, de Lete, né, do rio Lete, né, se a gente pensasse a Deep Web como um espaço de Lete, é justamente ao contrário. Esse espaço de Lete vou falar uma palavrão. É um espaço, assim, porreta. É um baita espaço. É um baita espaço, né, um baita espaço arcôntico, né, de captação e de guarda e num certo sentido, de controle, porque quem quer ter controle das coisas também corta, né, as URLs, corta. Quem quer ter controle das coisas apaga. Né? Então, quem quer ter controle das coisas apaga da internet, cai na Deep Web e acha que isso também é poder. Né? E também é poder quem consegue na Deep Web e, entre aspas, resgatar aquilo. Então, digital, né, internet, acesso à informação na internet, cyberespaço, Deep Web, essas coisas elas estão muito relacionadas a uma perspectiva de poder. Eu acho que a arquivologia tem muito a contribuir, tanto do ponto de vista técnico, né, quanto do ponto de vista mais teórico, reflexivo, né, para aqueles que, né, assim, que escolhem se debruçar por esse ponto de vista. Né. Você falou mais sobre José Maria Jardim, eu acho ele um gigante, eu acho que ele é um cara que extrapola um campo, digamos assim, mais técnico da coisa e trouxe grandes contribuições. Ele foi para fora e puxou para dentro da arquivologia uma série de discussões que são importantes, porque elas enriquecem a arquivologia, né? Elas enriquecem o campo. Né? Então, a gente não, né? Mas assim, eu já estou me colocando aí como... Mas assim, eu acho que não cabe só esperar que pessoas tragam isso para dentro do campo. Eu acho que o campo também tem que, na medida do possível, se abrir, né, assim, para poder crescer. Né? E esse crescimento, de novo, como eu disse lá no início, né, é sempre no desconforto. Crescimento e desconforto estão de mão dada. É verdade. Ricardo, aí eu juro, só mais uns comentários do Flávio que está em cima do que a gente está falando, porque eu acho que é bacana trazer isso, porque o que acontece? A nossa área, tanto é que a maior parte dos bate-papos, eu trouxe alguns mais teóricos, mas muitos também falando de técnicas, e eu acho bacana quando traz para a arquivologia esse pensamento também mais abstrato, porque tem que perceber isso que a gente sempre fala, nós somos ciências sociais aplicadas, e às vezes a gente fica muito só no aplicadas e esquece todo o restante. Aí, como você está trazendo essas inquietações, também provoca... Não é Brenda. Oi? Não é tão abstrato, não. Muita coisa que a gente está discutindo aqui... É prático, né? É muito vista e acessada, óbvio, né, com algum estudo de força, assim, mas tipo, pode ser muito percebida alguma perspectiva de materialismo histórico.
Não, sabe? mas não é olhado do ponto de vista da arquivologia. Assim, não estou falando que não tem. A gente tem muitos profissionais de arquivo, arquivistas, olhando também para aí, mas assim, ainda temos pouco. Contando pelo tamanho da área, acho que ainda somos poucos, assim, pensando sobre essas questões também para além das técnicas, entendeu? E eu acho que não tem mais como a gente não pensar, a gente tem que, né, cada vez mais ampliar isso que você trouxe. Um grande exemplo, o Zé Maria Jardim, que ele vem há muito tempo trazendo essas questões. E aí o Flávio também, que é outro que sempre pensa, eu costumo brincar que é pensar fora da caixinha. Aí ele colocou 2 comentários para a gente. Falando sobre isso da oficialidade dos documentos e das fontes. Ele falou assim, acreditar que as memórias sempre coloca entre aspas, tá? Memórias. Dependem dos registros oficiais, documentos arquivísticos, ignorar outros atores, outras práticas, as resistências. Aí ele fala, há outros registros, para além dos oficiais, né? E aí ele continua o comentário dele. Por isso a diplomática está presa aos documentos oficiais. É uma forma de anular outros atores, manter sua hegemonia. Então, ele foi o comentário que ele fez em cima do que a gente estava falando aqui. Beleza. Acho que sim. Porque, assim, como o arquivo, a gente acaba trabalhando com esses documentos oficiais o tempo todo, a gente ensina, a gente trabalha com essa necessidade dos documentos oficiais, para você ter essa fonte oficial. Então, a gente trabalha com a preocupação da manutenção disso. Muitas vezes a gente mesmo acaba ignorando essas outras possibilidades, esses outros atores, essas outras fontes, para além dessa chamada oficial, né? Que aí você, desde o início do que você falou aqui, já trouxe muito bem esse recorte, como é que é feito esses recortes, né? Como é que essas questões políticas também influenciam nesses documentos oficiais, no que é mantido. Então, assim, quando a gente pensa em olhar um determinado fato, suponhamos que eu estou recorrendo ao documento para um determinado fato, eu tenho que ampliar também os meus horizontes, eu tenho que perceber para além do que é dado no documento, como você também muito bem colocou. Eu acho que é nesse sentido que o Flávio trouxe essas reflexões dele, né, que a área de arquivo ainda é muito presa a isso por uma questão mesmo da essência da área, que é tratar desses documentos oficiais. Ponto. Mas a gente não pode ignorar os outros, até porque a gente tem que nós temos que ser capazes de oferecer para o nosso usuário a maior quantidade possível de fontes de informação. E, às vezes, em detrimento do documento oficial, a gente acaba esquecendo os outros, né? Sim, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente em relação a essa discussão sobre documentos oficiais e outros que não oficiais. E eu acho que é um desafio, assim, imenso, né? Porque diz respeito à própria epistemologia, né? Que rege um pouco a arquivologia, né? A arquivologia, a ideia da instituição arquivística, a ideia da própria arquivologia, né? Se a gente pensar um pouco assim numa perspectiva das instituições em Foucault, ou mesmo se a gente for pensar sobre a apropriação da informação estatística pelo Estado, numa perspectiva bourdieusiana, né? A gente entende que o que se constitui, né, numa, digamos, perspectiva mais histórica da arquivologia, né, antes de ciência, né, é uma política de Estado, né? E aí a gente pensa do ponto de vista científico sobre essa política de Estado. Significa que pensar do ponto de vista científico sobre essa materialidade do Estado, né, numa política voltada à questão da informação, né, da documentação, da gestão dos documentos, da gestão da informação do Estado, pensar cientificamente sobre isso é negar a neutralidade, né? É negar uma neutralidade que está pré-dada, está pré-colocada, né, que só favorece a política pública de Estado, né? E aí pensar algo que quebre com isso é pensar de maneira a indagar a própria epistemologia do campo, né? Ou seja, é colocar em xeque, em certo sentido, a própria perspectiva, digamos, colonial, né, que rege a epistemologia do campo. Então, seria pensar os documentos que não são oficiais, mas que dizem respeito
a nossa identidade nacional, enfim, ao nosso Estado, seria pensar, talvez, de um ponto de vista decolonial, não sei. Né? Mas como trazer essa discussão para a arquivologia? Né? Se eu aparecer com essa discussão na arquivologia, dependendo do lugar, vai ser apedrejado. Salvo aqui, né? Porque aqui eu vou ser linchado digitalmente. Você vai ser cancelado, né? Agora, bora, cancelado. Mas são essas questões, assim, que são difíceis, né? Mas é interessante, Ricardo, fazer isso. Né? E é interessante você trazer isso, que aí também ainda liga ao que você falou lá do início. Se a gente parar para pensar, o que a gente está produzindo agora em ambiente digital, a maior parte não vai ser oficial. Muitos do que a gente está produzindo não é produzido pelo Estado, ou o que é produzido pelo Estado não vai ser mantido nessas instituições oficiais. E aí, né? Vai remete lá ao seu questionamento inicial. Olha como é que, né? Tudo bem. Exato. Né? E talvez a gente só dê conta disso se a gente entender que existe a possibilidade, né, de outros recursos, de outras articulações, de outras parcerias, né, que o recurso, a interdisciplinaridade de verdade, não aquela interdisciplinaridade que você escreve no projeto de pesquisa, né, mas a interdisciplinaridade na prática, né, a transdisciplinaridade como política, né, dentro da pesquisa, da equipe, que significa uma interlocução realmente horizontal entre os diversos campos do conhecimento que estão representados pelos atores que fazem parte da equipe, né? Isso vai ser cada vez mais necessário. E quando isso acontece, a gente pode até estar fazendo humanidades digitais sem saber. Mas não cabe só colocar o nome bonitinho de humanidades digitais dentro de uma prática arquivística tradicional e só colocar isso lá. E só colocar isso lá não necessariamente é humanidades digitais. Fica a dica. Perfeito. Perfeito. Ricardo, então acho que a gente extrapolou o tempo e a sua paciência. Eu te convidei, eu falei que ia ser 1 hora, que ia ser da sua correria. Mas então, assim, eu gostaria de agradecer muito mesmo. Assim, você não tem ideia de como foi bom esse nosso bate-papo, como foi bom você aceitar e trazer essas novas perspectivas para a gente, para a nossa área. Então, eu abro agora para você, para suas falas finais, para o que você quiser falar, sinta-se à vontade, tá bom? Então, Brenda é uma pessoa muito querida, né? Foi me orientando. Infelizmente, não sou mais orientador dela. Eu fico muito feliz que você me convidou. Eu fico muito feliz, isso não tem a ver com nenhum tipo de envaidecimento, mas eu fico feliz de perceber que eu posso ser útil, né? E eu acho que, enquanto alguém, né, que serve ao Estado também, funcionário público, né, eu só vou negar uma comunicação, uma atuação, se eu realmente não puder. Né? Era para a gente até estar fazendo isso aqui antes, mas eu todo enrolado, né? Pandemia, quarentena. Ah, meu Deus, gente. Isso precisa acabar. A gente só conseguiu fazer agora. Mas eu espero que tenha sido legal. Eu fico muito feliz que vocês possam ter me ouvido, me acompanhado. Brenda sabe onde me encontrar. Alguns que estão aqui acompanhando também sabem, né? Como Flávio, por exemplo, que é um grande amigo. Um abraço, Flávio, para você. E estou lá no Bict. Quem quiser você não sabe o endereço de cabeça do Laroude também, para colocar, para a gente poder falar para o pessoal? www.larhude.ibict.br. Então, também. É isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenha sido legal para vocês. Para mim foi ótimo. E eu fico feliz de contribuir. E sempre estarei feliz em contribuir. Qualquer coisa, me procurem. Obrigado, Brenda. Obrigada, Ricardo. Obrigada, pessoal. Então a gente encerra aqui. Daqui a 15 dias tem um novo bate-papo. Eu já tenho, mas vou deixar de surpresa para todo mundo. Muito obrigada, Ricardo. Agradeço também aos seus filhotes e a sua esposa aí pela paciência, coitada. Eu tenho que segurar a onda. Desculpa por ter extrapolado, mas muito obrigada. Obrigada também a todo mundo que ficou um pouquinho mais aqui com a gente. E aí, gente, até daqui a 15 dias, na próxima quarta-feira. Beijos a todos. Obrigada. Boa noite.